E agora, nós estamos recebendo o consultor financeiro Erasmo Vieira. Ele vai falar sobre o quanto as pessoas costumam comprometer do orçamento doméstico com financiamentos. Olha, recentes pesquisas divulgadas pelo Clube de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte destacam que cerca de 47% dos consumidores da capital mineira estão com a renda comprometida com financiamento ou empréstimos. Erasmo, primeiro, boas-vindas aqui ao nosso programa. É um prazer estar com você mais uma vez. Prazer é nosso, que a gente sempre aprende aqui. Agora, existe uma porcentagem fixa que a pessoa de casa pode deixar destinado a esses financiamentos? Quanto que é bom usar em financiamentos da sua renda ou não? Aliás, explica aí, vamos lá. Bom, eu não gosto de colocar um valor, 30%, 20%, 10%. Na realidade, quanto menor o endividamento, melhor. Normalmente as pessoas vendem parte do seu tempo e recebem um salário por conta disso. Você tem o domínio e o livre-arbítrio sobre aquele salário. Só que quando as pessoas se endividam, elas perdem aquela questão de você controlar o seu salário. E aí vem aquela sensação de que o salário não dá, que o salário é pouco. Então nunca a gente tem no Brasil uma questão de tantas pessoas empregadas, dinheiro circulando na economia, mas também temos acabamos de ver que o CDL está falando que as pessoas estão endividadas demais. Comprar financiado é bom, ajuda, mas você tem que saber que cada vez que você compra financiado, seu salário diminui. E falando de financiamento, principalmente na nossa nação, que a gente sabe que os juros não são dos mais baixos, aliás, os financiamentos, a linha de crédito, principalmente nesses últimos 5 anos, ela foi oferecida de uma maneira muito, eu diria, irresponsável, entre aspas. É claro que quem está adquirindo que tem que ir lá ter a sua responsabilidade, não quem fornece, né, Erasmo? Exato. Mas, assim, queria que você falasse um pouco sobre essas taxas de juros de financiamentos. Os financiamentos no nosso país, eles são financiamentos que eu diria um pouco até brutais diante da renda mínima que o brasileiro tem. Eu vou te perguntar por quê. Se você vai financiar um automóvel, no final você está pagando quase 2 automóveis se o tempo de financiamento é de 60 meses. São dois. São dois automóveis. Então, eu estava tendo que querer ser bonzinho aqui, você já ajudou falando que são dois. E aí por diante, desde uma casa hoje, Maurício, se você financia R$100 mil pela Caixa Econômica, mesmo com as taxas que caíram, você paga 2,15%, mais do que o dobro, né, de cada 100 mil que você pega emprestado. Então, você pegou R$100 mil, você vai pagar 215, 220 ao longo de 30 anos. Por então, isso, minha pergunta, então, mesmo com esses juros enorme, a pessoa ainda, além de tudo isso, compromete com esses juros que já está pagando 2 ou 3 vezes o bem que adquiriu, mais do que 50% da sua renda. Isso é uma loucura, então, Erasmo. Porque sobra pouco para as despesas do dia a dia, para água, luz, telefone, comida. Eu não estou tendo lazer nenhum. Por quê? Porque já está comprometido talvez com a prestação do carro. Um carro hoje que você financia, por exemplo, de R$700, ele normal, numa cidade normal, uma parcela de R$700, ele te gera um custo real de R$1.400, do dobro. Por quê? Você tem gasolina, você tem estacionamento, você tem manutenção dele. Então, as pessoas, é muito fácil ir ali comprar um carro. É bom, gostoso, mas o custo dele pesa demais no seu orçamento. Sim. Então, hoje, a gente está tendo, nesse dia, começa uma reunião do Banco Central que provavelmente vai aumentar a taxa básica da economia e vai voltar a ser de 2 dígitos para cima de 10%. Isso vai impactar o quê? Quem está no cheque especial, quem está no rotativo do cartão de crédito, tem que estabelecer prioridade. Nesse final de ano tem muito dinheiro extra, né? Pintando 13º, muitas pessoas recebem, participação dos resultados, ou mesmo o salário daquelas pessoas que trabalham como freelancers, conseguem faturar mais. Então a dica que eu dou para essas pessoas é para fazer a pergunta: como que estão as finanças em 2013 e como eu quero que fique em 2014? Porque as pessoas fala assim, eu quero melhorar, mas não muda, não agem para isso. Ou seja, não é você ganhar mais, mas é você modificar o seu pensamento, a forma com que você trabalha com suas finanças. Porque se você ganhar 20 mil, você vai gastar 20 mil de uma maneira irresponsável se você não mudar dentro de si a forma de administrar suas finanças. É mais ou menos isso, Erasmo? Exatamente. Outro dia eu vi eu recebo e-mails do Brasil inteiro e uma pessoa escreveu assim: Erasmo, Deus não me ajuda.
Ela escreveu, primeira coisa, Deus não me ajuda. Minha renda mensal é somente R$ 6.500 por mês. Então ela tem uma renda muito acima da população brasileira e está super insatisfeita, porque ela está toda endividada com essa renda diferenciada. Sim. Né? Então eu fiz essa pergunta para ela, poxa, quantas pessoas recebem essa renda que você tem? Então a gente é que tem que tomar ter a capacidade de gerir o nosso dinheiro. Ser bons administradores. Nós estamos passando as pessoas estão passando essa questão de gerir o dinheiro para outras pessoas. Sim. Na hora que recebe o salário, tem que pagar aqui, ali e não sobra. Não fica com real, aliás, já recebe devendo, né? Exato. Ainda a pesquisa que eu afirmei aqui, ela disse o seguinte, destacou que ainda 41% dos entrevistados nunca estiveram inadimplentes, que é uma boa margem. Muito bom. 67% dos consumidores afirmaram, aqui é fantástico, afirmaram que evitam dívidas realizando planejamento financeiro. E outros 41% dos consumidores utilizam o 13º para o pagamento de dívidas. É que eu tenho diversas perguntas, vou começar aqui. A forma de você, o fato de você nunca estiver inadimplente diante de órgãos e credores, isso te dá uma margem de crédito muito boa, principalmente para qualquer emergência. A minha pergunta agora vai para quem utilizou todas as margens de crédito, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, está devendo até os tubos e, além de tudo, ficou inadimplente, o que brecou toda a linha de crédito agora nova para ele. Correto. Como esse rapaz ou essa moça pode sair dessa situação, tendo em vista que ele está inadimplente e ninguém mais oferece crédito para ele? Tá. Por pior que seja a situação, Maurício, sempre tem solução. Lógico que algumas soluções são mais rápidas, outras são mais demoradas. Mas a primeira coisa, as pessoas têm que colocar tudo no papel que está devendo, para que possa fazer um diagnóstico e trabalhar qual que vai ser priorizado. Por exemplo, as pessoas muitas vezes ficam pensando naquela dívida grande com o banco que está te negativando, mas está devendo R$50 para uma pessoa que está fazendo falta para essa pessoa. Então, a pessoa pode começar pagando as dívidas menores até chegar nas maiores. Se ela não tem aonde tirar, a principal forma de eliminação de dívida é o quê? É fazer sobrar no orçamento mensal, para que com essa sobra vá pagando. Uma dica que eu falo para as pessoas, muitas vezes há muita pressão para uma negociação. Você está devendo, você tem que fazer uma negociação, Eu dou a dica que não faça uma negociação se você não tem condição de cumprir. A primeira coisa, vai fazer uma negociação com o banco, com um cartão de crédito, com quem você está devendo, faça uma planilha, coloque as suas contas mensais para ver dentro da sua planilha quanto que cabe de prestação para o pagamento com relação àquela dívida. Sim. Uma planilha simples, num papel mesmo, numa agenda, ou quem sabe pegar uma planilha gratuita na internet, no meu site mesmo, erasmovieira.com.br, tem uma planilha que as pessoas baixam gratuitas. E pode sair dessa situação de uma maneira mais fácil, né? Exatamente. E sempre com aquela pergunta, como que está a situação e como você quer estar em 2014. E você, para organizar as finanças, tem que ter uma coisa boa, que eu falo que é o anjinho bom. Eu vou estar com o meu nome limpo em 2014. Você pode ter o Espírito Santo te ajudando assim do seu lado, né, Erasmo? Exato, porque você falou que 41% das pessoas não estão inadimplentes. Isso é bom, mas você para virar de uma situação tranquila para uma pessoa inadimplente é muito simples. É simplesmente uma eventualidade acontecendo. E aí eu vou citar o exemplo de uma telespectadora que ligou, que é a Fernanda. Ela disse, sou funcionária pública, só que eu sempre utilizei minha renda total para compras, dívidas em situações dela, corriqueiras da casa dela, onde ela usava sempre o 100%. E agora chegou o filho. E as dívidas, então, aumentaram. Se ela já comprometeu 100% da sua renda antes mesmo do filho nascer, como agora ela consegue dar uma reviravolta? E aí, eu pergunto também, qual é a forma mais fácil de quitar os seus pagamentos? Tem gente que fala o seguinte, você vê o valor de quitação de todos e pega um empréstimo geral que você paga a todos e fica só com uma parcela. Isso realmente vale a pena ou não, Erasmo? Até para a Fernanda, talvez. Primeiro para a Fernanda é o seguinte, vai ter um novo membro na família, vai mudar o orçamento da família. Então, algumas coisas vão ter que ser retiradas daquele orçamento
para a entrada desses novos compromissos. Então, planejamento financeiro, colocar tudo no papel, essa é que é a regra para a Fernanda. A questão de negociação, pegar um empréstimo para quitar tudo, eu falo o seguinte, empréstimo não é a solução para a dívida. Empréstimo é outra dívida. Então, sempre que a pessoa vai fazer um empréstimo, faça um planejamento. Pode até, por exemplo, pegar um empréstimo para sair do cartão de crédito que tem uma taxa de juros mais alta. Juros menor. Um cheque especial que utiliza todo mês, sai do cheque especial. Mas a dica é o seguinte, se saiu do cheque especial, corta o cheque especial, fica sem o cheque especial até você pagar o empréstimo todo. Mesma coisa, fez uma negociação com o cartão de crédito, enquanto você estiver pagando a negociação, deixe o cartão de crédito em casa, né? E paga as parcelas todas até... Porque se você começar a pagar o empréstimo mais as compras do mês, não vai fechar. Então, aquela dica, né? Final de ano, todo mundo gosta de gastar dinheiro e a gente está falando aqui para economizar. Por isso que a gente tem que pegar pelo lado bom. Como que você quer estar no seu 2014? Talvez é melhor ter um Natal mais magro, Sim, mais acomedido, planejando, presentes mais simples, ou mesmo um cartão que você faça, vai valer muito mais que um presente, porque aquele cartão vai ficar guardado. Sim.